Glória a Deus. Nós estávamos fazendo a live e de repente o Facebook cortou, meus irmãos. Nós iremos dar continuação aqui na segunda, abrindo a segunda vez, né? Amém? Glória a Deus. Não sei se os irmãos estavam aí na outra live. Facebook nos cortou, mas eu iniciei novamente para nós darmos a continuação do nosso estudo. Amém? Glória a Deus. Você que estava aí, tinha compartilhado, compartilha para alcançar aquela pessoa que estava na live e saiu. Perdeu aí a conexão devido ao Facebook ter cortado. Amém? Vamos continuar. Aqui vai dizer assim: Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nenhuma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Ele foi o que? Uma testemunha ocular, porque ele viu com seus próprios olhos o esplendor do Cristo ressurreto. Amém? Ele ouviu, meus irmãos, amém? Jesus chamando ele pelo seu nome: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Que coisa tremenda, hein? Olha aí, essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Ele viveu o sobrenatural de Deus, tanto é que aquilo firmou Paulo na sua fé em Cristo. Quando a gente vive o sobrenatural de Deus, isso nos dá mais força para nós ficarmos mais firmes na presença de Deus. Amém? Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão, amém? Antecipadamente, para fazer conhecer a sua vontade. Amém? Sua vontade. Tem gente que às vezes, meu irmão, persegue a igreja e logo já morre. Lembra de Judas? Lá em Atos capítulo 5, a Bíblia fala sobre um homem chamado Judas, que ele foi perseguir o povo de Deus e ele pereceu, junto com as pessoas que estavam junto com ele. Um homem chamado Teudas, mais 400 homens foram reduzidos a nada, porque simplesmente estavam perseguindo a igreja do Senhor, combatendo contra o povo de Deus. E por que será que o Senhor poupou a vida de Saulo? Ele era um homem terrível, uma fera selvagem. Por que alguns Deus permitiu morrer, pereceu, foi reduzido a nada? E por que Saulo, por que Deus poupou a vida dele? Por que Deus não matou ele? Um cara que não prestava, um cara tão ruim como esse, matou servo de Deus, servas de Deus. Por que ele não foi morto? Por que Deus não mandou fogo do céu e consumiu esse homem e não acabou com a vida dele de uma vez por todas? Porque o que Saulo fazia, ele pensava que era certo. Ele achava que ele estava defendendo a vontade de Deus. Mas essa não era a vontade de Deus. Amém? Ele achava que o que ele fazia estava certo. Ele era um homem religioso, irrepreensível, seguindo a lei. Amém? Defendia de unha e dente a religião dele. Ele achava que era certo. Mas não era certo. E Deus já tinha um plano na vida dele. Olha aí. E aqui, meus irmãos, vai dizer assim, ó: Deus escolheu Saulo, antecipadamente, para fazer conhecer sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. E porque nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo, embaixador quer dizer representante de Cristo na terra. Nós não podemos andar de qualquer maneira, como muitos cristãos que pregam a palavra, anda por aí, nem parece que são cristãos. Como muita gente que fala do amor de Deus, que dizem, carregam o título de cristão, mas anda de qualquer jeito por aí. Amém? Olha, nós que somos representantes de Cristo na terra, nós não podemos andar de qualquer maneira. Não. Nós temos que ter um caráter moldado, nós temos que ter a mansidão de Deus, a paciência com as almas, nós temos que ter o amor de Cristo, nós temos que saber nos vestir na presença de todos e de Deus, nós temos que saber como falar com as pessoas, nós não podemos chegar falando de qualquer maneira. Irmãos, a boca é minha, eu falo o que eu quiser, o corpo é meu, eu ando, eu boto a roupa que eu quiser. Não, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Deus na terra. Então nós não podemos andar
da nossa maneira, da maneira que o mundo anda. Nós temos que ser diferentes. Amém, meus irmãos? Então olha aí, ó. Deus queria tornar Paulo um embaixador de Cristo, um representante do reino de Deus, um pregador do evangelho. Amém? Não por acaso as várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha aí, ele está dizendo que ele foi levantado como apóstolo pela vontade de Deus. Hoje nós vemos tantas pessoas se intitulando como isso, como aquilo, sem ser da vontade de Deus, sem ser levantado por Deus, abrindo igreja como se estivesse abrindo um boteco, dizendo que Deus me revelou, Deus mandou eu abrir uma igreja. Sai de uma igreja, vai para outra, abre uma igreja na esquina, bota o nome que quer e está dizendo que foi Deus que mandou. Mas não é assim não, não é de qualquer maneira não, as coisas de Deus não é assim. Amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, olha, o que ele está dizendo? Paulo, apóstolo, eu tenho esse título de apóstolo pela vontade de Deus, porque foi da vontade de Deus, não era da minha vontade. Eu nem sonhava, eu nem imaginava, eu nem pensava que eu ia ser um apóstolo um dia, que eu ia pregar que nem esse povo, que nem Estevão pregava. Jamais passou isso pela minha cabeça, que eu ia ser crente, ainda mais defensor da doutrina, que hoje eu estou defendendo de unha e dente. Eu não imaginava que eu ia ser um plantador de igreja, eu não imaginava que Deus tinha uma obra comigo, que eu era um vaso escolhido. Eu não imaginava que eu ia viver o sobrenatural de Deus, que eu ia ver esplendor de luz do céu, Cristo ressurreto. Jamais passou pela minha cabeça que eu ia ter essa experiência na minha vida. Jamais. Eu nem sonhava que eu ia ser um crente. Eu passava perto dos crentes, eu tinha nojo, eu tinha receio, eu não gostava de crente, nem de olhar na cara, nem de tocar no nome de crente. Hoje eu sou um cristão, é o que Paulo está dizendo. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos, formada por Pedro, João, Tiago, por outros apóstolos de Cristo. Porque quando foi levantado aquele apóstolo no lugar de Judas Iscariote, porque Judas ele foi à perdição, porque ele traiu Jesus, a Bíblia diz que eles lançaram, sortes ali, para poder escolher quem ia ser o apóstolo que substituiria o apóstolo Judas Iscariote. Amém? Mas Paulo não foi levantado por nenhuma comissão de apóstolos. Sabe quem escolheu ele para ser apóstolo? E desde o ventre da sua mãe, quando ainda estava informe, o próprio Deus. Sabe quem te escolheu? Não foi nenhuma comissão de pastores, não foi nenhuma comissão de obreiros. Sabe quem te escolheu? Ainda estando informe, dentro do ventre da tua mãe, foi Deus. Foi Deus. Sabe quem te escolheu para você estar ouvindo essa live agora? Para estar ouvindo essas palavras? Foi o próprio Deus. Quem te escolheu, quem te chamou. Olha só que coisa linda. Como é bom ser chamado por Deus e não pelo homem. Como é bom ter um chamado divino e não humano. Como é bom ser um escolhido de Deus. Saber que foi Deus quem me levantou, quem te levantou, quem te escolheu, quem te chamou, quem deu Etiópia e Seba por ti. Coisa linda. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco: vá, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai lá, entrega o folheto para aquela pessoa ali. É um vaso escolhido. Vai levar a minha palavra. Eu vou dar vida para essa pessoa no leito da enfermidade. Ela está moribunda, mas eu vou ressuscitá-la, porque vai levar a minha palavra. Meu Deus, hein? Tremendo, hein, meus irmãos? Olha o que diz
Ananias, com autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus numa visão, foi ao encontro de Saulo na rua chamada Direita, e lá chegando impôs as mãos sobre ele. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Deus quer mudar o rumo da sua vida. Deus não te chamou para você ser bêbado, prostituta, ladrão, adúltero. Deus não chamou você para você ser isso que você é. Deus te chamou para você pregar o Evangelho, ser um servo dele, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, para fazer a diferença no meio de tantas pessoas que estão perdidas. Foi para isso que Deus te chamou, Deus te escolheu. Amém? No mundo que nós estamos vivendo, um mundo perdido, de perdição, o homem não dá valor à sua esposa, a mulher não dá valor ao seu marido. O que eles valorizam são pessoas que têm aparência, que têm um corpo sedutor, um corpo de violão. O mundo só valoriza pela aparência, mas Jesus está olhando para o teu caráter. Jesus, ele vê com outros olhos, olhos diferentes, e ele está olhando para você agora. E ele quer que você faça diferente e tenha um olhar como o olhar dele. Assim como ele tinha um olhar de misericórdia olhando para as almas perdidas, o mesmo olhar Cristo quer que você tenha. Porque tem cristão que olha para as almas com olhar de matar 10, olhar de raiva, olhar de crítica, criticando, olhar de ódio. Olhar, aquele olhar assim, Deus podia mandar fogo agora e consumir, tirar da minha frente, matar esse vizinho que está me perturbando. Tem cristão assim, com esse tipo de olhar. Olhar de inveja, olhar de ambição, olhar de soberba. Mas Deus quer tirar tudo isso de você. Deus quer tirar tudo isso de você, para você olhar para as almas, não é com aquele olhar de interesse. Olhando para as mulheres como se estivesse afim delas, de flertá-las. Ai, que corpão. Não, você vai olhar com o olhar de misericórdia. Senhor, tem misericórdia desta alma, Senhor. Tem misericórdia desta mulher, porque hoje o olhar do ser humano não é mais aquele olhar espiritual. Os próprios cristãos, eu estou falando dos crentes, eu não estou falando de quem está lá no mundo perdido, não. Estou falando dos cristãos, está dentro da igreja e não tem olhar espiritual. Homem que se diz homem de Deus com olhar carnal, que olha para uma mulher com olhar de interesse, olhar de cobiça. Mulheres também com olhares de cobiça. Vai orar pela irmãzinha, está olhando o seio dela, as pernas dela, está pregando a palavra no altar, não sabe se prega, se olha a perna, a coxa da irmã que está de mini saia, que não se veste com pudor e modéstia dentro da igreja, que perdeu o respeito pela casa de Deus, que vai para a igreja como se fosse um boteco, uma boate, um cinema. As irmãzinhas vai orar pelos irmãos, olhar de interesse. Em vez dela olhar com olhar de misericórdia, Senhor, abençoa essa vida, liberta do pecado, Senhor. Ela ora para o irmão, mas com aquele olhar assim de interesse. Que Cristo venha dar um olhar espiritual para todos nós. Que Jesus venha pingar, ungir os nossos olhos com o colírio do Espírito Santo nesta noite. Quando você abre o teu Facebook, com que olhar você olha para as almas? Olhar de interesse? Como você olha para uma mulher na internet? Cobiçando a serva de Deus? Cobiçando as mundanas que não estão na presença de Deus? Cobiçando os homens? É assim que você olha, irmã? Vamos nos consertar, porque Jesus está voltando. Vamos fazer conserto com os nossos olhos, como Jó fez. Jó falou assim: olha, eu fiz conserto com meus olhos, como porém os meus olhos de uma mulher virgem. Se eu fiz conserto com os meus olhos, eu não peco, está pecando, olhando através do olhar.
Seu corpo está tenebroso por causa dos seus olhos. O que você põe diante dos teus olhos está deixando o seu corpo cheio de opressão, tenebroso diante de Deus. Hoje o que mais as pessoas têm pecado é através dos seus olhos, é o que coloca diante dos teus olhos. Eu não assisto televisão não, mas você olha na internet, a mesma coisa, até pior. Eu não assisto televisão não, irmão, eu só não assisto novela. Fala com a boca cheia. Eu nem gosto de novela, Mas na internet, você fica no YouTube, horas e horas. Você tem tempo para ficar olhando aquelas mulheres, aqueles homens, seminus. Você fica no Facebook e Deus está vendo. Deus está vendo a tua atitude, Deus está vendo. E depois você diz ser um cara, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele está longe. Às vezes isso que você chama de Espírito Santo pode ser um espírito enganador na tua vida. Porque Deus não compactua com pecado e maldade de ninguém. Tem muita gente vivendo enganado, estando dentro da casa do Senhor. Tem muita gente que naquele dia vai ficar decepcionado quando a trombeta tocar. Vai achar que vai subir, vai ficar, porque está pecando voluntariamente, não se arrepende nunca dos seus pecados, está no mesmo pecado constantemente. Pede perdão hoje, amanhã está lá olhando a mulher seminua de novo. Pede perdão amanhã, quando é depois de amanhã, está lá de novo na internet cometendo o mesmo delito. Não sai do território da tentação. E depois diz que é o diabo, depois diz que é Satanás. É o diabo, é Satanás, irmã. É ele. É ele. Para o diabo entrar, você tem que dar lugar para ele. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Irmão, vamos agradar a Deus. Vamos entristecer o Espírito Santo. Põe no seu coração ser um homem de Deus de verdade. Não fica brincando de ser crente na igreja, não. Para de brincar de ser cristão. Esse negócio de ir na igreja, ficar escondendo atrás da Bíblia, usando máscara, usando de hipocrisia, fingindo ser uma coisa que você não é. Para com isso, irmão. Jesus vai voltar e você vai ficar. Para de usar de mentira. Para de contar mentira para as pessoas. Jesus está voltando, irmãos. Vamos colocar nossa casa em ordem. Vamos ser sinceros. Deus quer sinceridade. Deus quer fidelidade. Deus quer santidade. Vamos parar com isso, irmão. Esse negócio de ficar brincando de ser crente na igreja e não muda nunca de atitude, não para nunca de pecar. Nunca damos meia volta para Deus. Continuamos andando na contramão de Deus, voluntariamente, mesmo conhecendo que a vontade de Deus é a santificação. Jesus está voltando. A trombeta vai tocar, a coisa é séria. A trombeta vai tocar a qualquer momento. E o que você tem, para quem será? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que adianta? O que adianta você aí satisfazer na tua carne os teus desejos carnais? Ah, mas eu tenho que satisfazer o desejo da minha carne. Satisfaça o desejo da tua alma. Para de satisfazer o desejo da tua carne. Você que é solteiro, irmão. Você que é solteira, irmã. Para de ficar satisfazendo o desejo da tua carne. Satisfaça o desejo da tua alma, se alimentando com a palavra, orando, dobrando o teu joelho na madrugada e se enchendo do Espírito Santo. Você que é casado, contenta com a mulher que Deus te deu. Ame a mulher da tua mocidade. Você que é casada, irmã, contenta com esse homem que Deus te deu. Para de ficar adulterando. Para de ficar cobiçando aquilo que não é teu. Aquilo que não é teu. Vamos levar as coisas de Deus a sério. Deus está triste com a humanidade. O Senhor está triste com muitas atitudes de muitos cristãos. Deus, escuta uma coisa, Deus não quer que você só vá na igreja. Deus quer que você tenha compromisso com a palavra dele. Reverência diante da presença dele. Não adianta você só ir lá. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Eclesiastes capítulo 5.
Deus não quer que você só vai na casa dele. Está cheio de gente que só vai na casa de Deus, mas não muda nada. Está cheio de gente que vai na igreja todo dia, mas não tem compromisso, não quer ter compromisso com a palavra dele, não quer orar, não quer se dedicar, não quer ganhar alma para Jesus, não quer fazer nada, não quer sair do comodismo. Está cheio de gente assim, que só quer show, só quer música secular, só quer movimento. Ah, na igreja se não tiver movimento eu não vou não. O negócio tinha que ser essa igreja, se não tiver oração e palavra eu não vou não. Mas não, é o contrário. Se não tiver movimento, se não tiver louvorzão, se não tiver pelo menos um fundo musical, eu não vou não. Se não tiver pelo menos um louvorzão lá, eu não vou não. Tem que ter pelo menos um cara pulando lá na frente, fazendo um movimento, um gesto de ventilador. Para me achar bom, tem que ter pelo menos um cara engraçado, fazendo a gente dar risada. Se não tiver isso, não vai para a igreja. Prefere ficar em casa assistindo televisão, na internet, se contaminando com as coisas do mundo. Meu Deus. Meu Deus. Vamos levar as coisas de Deus a sério, meus irmãos. Daqui a pouquinho, 1h da madrugada, nós estaremos no segundo dia da campanha. Eu já vou encerrar a live já. Eu vou deixar para continuar esse estudo outro dia, amém? Mas eu não quero que você só fique me ouvindo, eu quero que você pratique. É o que Deus quer também. Deus quer que nós venhamos praticar a palavra dele, ser fiel a ele. O Douglas está dizendo, eu quero voltar para Jesus. Quem quer voltar para Jesus está desviado, põe aí, eu quero voltar para Jesus. Quem quer aceitar Jesus, entregar a sua vida para ele, coloca aí, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero morar no céu, eu quero mudar de vida, eu quero ter o meu nome no livro da vida. Escreve aí, eu quero, que eu vou orar e você vai repetir a oração de confissão junto comigo. Os desviados vão voltar para Jesus e nós vamos orar para você voltar para a igreja. Amém? Está ao vivo, meus irmãos. Levanta a mão, você que quer reconciliar, escreve, eu quero voltar para Jesus. Entrega a sua vida agora. Escreve aí agora. A Carla Silva está dizendo eu. Escreve aí agora, tem a campanha, 1h da madrugada, Ana Teles, 1h da madrugada, o segundo dia da campanha. Eu quero viver o sobrenatural de Deus e trazer a presença de Deus para minha casa e para minha vida. Rita Ribeiro está dizendo eu quero. Coloca aí, eu quero. Deixa eu colocar um fundo musical aqui para nós orar. Orar aí com essas pessoas. Levanta a sua mão. Penha Gonçalves quer voltar para Jesus. Que maravilha, hein? Que maravilha. Glória a Deus. A Andrine Pereira quer voltar para Jesus. Vanessa também quer. Fábio Lemos também está voltando para Jesus. Que maravilha. A minha salvação, a ti me renderei. Levanta a tua mão aí. Você que quer voltar para Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me dá força para obedecer a tua palavra, para voltar para a tua casa. Amém. Agora os que querem aceitar a Jesus de coração, levanta a sua mão aí agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Me perdoa pelos meus pecados, porque eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Amém. Você que quer fazer conserto, faça oração fazendo conserto e pedindo perdão dos teus pecados.
Volta para a igreja. Não olha para ninguém. Olha só para Jesus Cristo. Jesus é lindo, deixa Ele te usar. E quando você voltar, pega folheto, vai para a rua, vai para o sinaleiro, vai entregar folheto da palavra de Deus, deixa Deus te usar, aleluia. Jesus está voltando, vamos alcançar o máximo possível de almas para Jesus. A minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. A irmã está dizendo que mais de 15 almas aceitaram a Jesus, oh glória. Tu és santo, ó Senhor, aleluia, Pai, oh glória. Oh maravilha, aleluias, glória a Deus. Tu és digno de louvor, aleluia, Pai. Maravilha. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, devido estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, aleluia. Oh glória, Deus abençoa, né meus irmãos? Oh maravilha. Deus abençoa meus irmãos, Deus abençoa minhas irmãs. A irmã Edith está dizendo que foi 16 almas que aceitaram a Jesus, que ela contou. Que bênção de Deus, hein? Glória a Deus, que maravilha. Fico feliz, irmãos, né? Eu creio que foi preparação do Senhor. O inimigo lutou aí com a live, foi cortada, mas graças a Deus, irmãos voltaram, ouviram a palavra, entregaram a sua vida. Que Jesus abençoe, mude a vida de vocês. Eu vou fazer uma oração só para confirmar a bênção. Senhor meu Deus, abençoa agora. Eu entrego em tuas mãos essas almas que te aceitaram, que reconciliaram e que fizeram concerto nesta noite com o Senhor. Pai, recebe em tuas mãos, recebe, escreve o nome deles no livro da vida e sela com teu sangue. Dá para eles, Pai, o Espírito Santo de Deus, para todos que estão te aceitando, para todos que estão reconciliando, fazendo concerto. Meu Deus, como eu estou feliz, e eu acredito que está tendo festa diante dos anjos no céu, nesse exato momento, meu Pai, por causa dessas almas que estão te aceitando, que estão reconciliando, Pai. Meu Deus, Espírito Santo, abraça agora essas almas, meu Deus, mudando a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que lindo, né meus irmãos? Olha, você que está aí deficiente, quer dizer, não está me ouvindo, né? Mas ó, Jesus te ama, amém, glória a Deus, que Deus abençoa, né? Ó, temos nós, eu, né? Eu e você, nós temos, amém? Que aprender, né? Aprender, estudar a Bíblia, glória a Deus. A nossa irmã Rita Ribeiro estava afastada, mas agora voltou para Jesus. Que maravilha! Oh, glória! Que lindo, Senhor! Deus é maravilhoso, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é lindo demais, né, meus irmãos? Aleluia, ó. A paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, né, meus irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos que ficaram aqui até 1h da madrugada. Fica com Deus.